Hi everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 2 do PET 7 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. Essa semana os temas, os objetos de conhecimento vão ser, como tem sido desde o começo dessas atividades remotas, a compreensão escrita, a leitura e também a produção textual. Bom, como vocês já sabem, na primeira semana foi dito que nós trabalharíamos nesse mês com textos com o assunto principal dos nossos textos seria o Natal, as comemorações do Natal em alguns países. E nós vamos, então, tendo isso em mente, pessoal, vocês já vão ativar o conhecimento prévio de vocês, vocês vão pensar em que geralmente se comemora no Natal, o que as pessoas geralmente fazem, quais são as atividades que elas fazem nessa época do ano, baseado no que vocês já conhecem sobre o assunto, né? Sobre as atividades do Natal no Brasil e em países que vocês conhecem. Então, aqui temos as instruções do primeiro texto que nós vamos ler, e é Christmas in Sweden, que seria o Natal na Suécia. Nós tínhamos, na primeira semana, houve uma atividade em que vocês tinham que relacionar os nomes dos países, né, com os mapas. Então, vocês sabem que a Suécia fica na Europa, é um país bem desenvolvido e talvez vocês conheçam um pouco dele. Mas se conhecerem muito, vai facilitar bastante a compreensão desse texto. E aí, sabendo que vai falar sobre o Natal na Suécia, pessoal, vocês podem, agora é a vez de vocês usarem aquela próxima estratégia. Vocês vão fazer uma leitura do texto do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, para ver o que vocês conseguem absorver de informações desse texto. Então, lê sem parar, do começo ao fim. Se necessário, façam uma outra leitura, mas pelo menos uma leitura é necessária, ok, pessoal? Depois disso, vocês já podem passar para as questões de compreensão de texto. Então, a primeira, One of the biggest celebrations around Christmas in Sweden is. Como a pergunta está em inglês, pessoal, vocês respondam em inglês, ok? Vamos usar essa lógica. Basta retirar o trecho do texto e fazer algumas leves modificações. Então, o que eu já disse para vocês em aulas anteriores? Geralmente as perguntas vão estar relacionadas com a ordem com que as informações foram apresentadas no texto. Então, essa primeira pergunta muito provavelmente vai falar sobre uma informação que está no começo do texto. Uma outra estratégia é vocês focarem nas palavras-chave da pergunta. Então, que seria one of the biggest celebrations. Aí depois disso vocês vão passar os olhos pelo texto para procurarem a informação que vocês estão buscando. E aí, pessoal, lembrem-se é, que depois, bom, aí vocês vão achar as informações que vocês estão procurando e vão ver se o que vocês precisam vem antes ou depois da informação que vocês localizaram. Então aí, ó, já no começo do texto nós temos que one of the biggest celebrations is around Christmas time in Sweden. One of the biggest celebrations is Saint Lucia's Day. Como vocês sabem, pessoal, eu vou explicando as questões e vocês vão respondendo. Então, se vocês quiserem um tempo para irem respondendo, ouçam a minha explicação, pausem assim que eu fizer a pergunta, porque e aí depois vocês respondem e depois reproduzem o vídeo novamente para verificar se acertaram ou não. Depois pergunta 2, when is it celebrated and how did it start in Sweden? Então, when nós já sabemos que significa quando, e por causa disso nós vamos procurar então por datas. Aí vocês vão passar os olhos de vocês pelo texto também, ignorar as informações da primeira frase, né, que já foi utilizado na pergunta 1. Então, December 13th. Ele é comemorado, o Saint Lucia's Day é comemorado no dia 13 de dezembro. Depois, 3. Who was Saint Lucia? What happened to her? Percebam que o professor que elaborou essas questões até colocou esse who e o when destacado para facilitar, para focar nas informações.
Ou seja, nenhuma vocês vão procurar uma data e agora who a gente utiliza para falar sobre pessoas. O primeiro parágrafo já foi utilizado, então vamos ignorá-lo e aí vocês vão procurar agora a informação que precisamos a partir do segundo parágrafo. Então, ó, what happened to her? Então nós queremos saber quem foi Santa Lúcia e o que aconteceu com ela. Então, no segundo parágrafo, nós já temos aí, ó. Como a pergunta está em inglês, vamos responder em inglês. Então, Saint Lucia was a young Christian girl who was martyred, killed for her faith in 304. Basicamente isso. Ok, então depois desses 3 exercícios de compreensão, vem esse exercício que é gramatical. Uma frase foi retirada do texto, ó, Saint Lucia was a young Christian girl who was martyred for her faith. Há 2 sentenças no trecho apresentado. Quais sentenças são essas? São elas? Observem que elas estão falando da mesma pessoa. De fato, pessoal, aqui nós temos uma oração, em uma frase inteira, e aqui dentro nós temos 2 orações, né? 2 sentenças. Para a gente ter uma oração, uma sentença, a gente precisa de verbo, certo? Então, essas 2 frases, elas foram conectadas por uma palavra, mas ambas estão falando da mesma pessoa. Então, elas compartilham o mesmo sujeito e lembrem-se que a estrutura básica, né, da língua inglesa é sujeito, verbo e objeto. Então, a primeira frase é Saint Lucia was a young Christian girl. E depois, who was martyred for her faith. Esse was martyred for her faith, a gente está falando sobre ela, então se a gente fosse separar essas 2 frases, essa frase em 2, nós teríamos Saint Lucia was martyred for her faith. Então, pessoal, qual dessas 2 orações seria a oração principal, ou seja, aquela oração que sem ela não faria sentido? Saint Lucia was a young Christian girl ou Saint Lucia was martyred for her faith? Saint Lucia was a young Christian girl. É a primeira vez que nós estamos apresentando ela, né? Na segunda, a gente está falando um fato que aconteceu com ela. Se a gente falar simplesmente Saint Lucia was martyred for her faith, viria aquela pergunta: quem é? Who is Saint Lucia? Agora, pessoal, circulem as 2 opções corretas. Nessa frase aqui, ó, Saint Lucia was a young Christian girl who was martyred for her faith, as orações, essas 2 orações, elas são conectadas por qual pronome? That, which ou who? That, pessoal, faz referência a pessoas e coisas. Which faz referência só a coisas, lugares, situações em geral. E o who faz referência a pessoas. Então, aqui nessa frase, esse who está fazendo referência a uma pessoa, um lugar ou uma situação? A uma pessoa. Então, logo, nós vamos circular o pronome relativo who e ele faz referência a pessoas. Ok? Bom, agora o segundo texto, vocês vão ler a parte 2 sobre o Natal na Suécia e responderem as questões 5 a 8. Então, no primeiro texto nós falamos sobre Saint Lucia, que é uma comemoração que ocorre na época do Natal, mas agora vamos ter mais um pouco de informações. Então, vocês já sabem que vai falar sobre o Natal na Suécia, mas que são informações novas. Aqui, novamente, como é um novo texto, vocês vão ler esse texto novamente, do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, pelo menos uma vez. Se quiserem e puderem, façam uma segunda leitura, uma terceira. Isso ajuda a adquirir vocabulário também e vocês praticam a compreensão escrita, a leitura. Se não, vão para as perguntas. A pergunta 5. On Christmas Eve, what do people have at lunchtime? Describe it. Lembrem-se, pessoal, daquela dica, né? Quando tivermos perguntas, para a gente não precisar ler o texto inteiro, é importante que nós foquemos em palavras-chave. E aqui é what, lunchtime. Então, o que e na hora do almoço. A gente vai passar os olhos pelo texto até encontrar essa informação. Então, ó, at lunchtime.
Aí agora vocês vão ter que ver se a informação que nós precisamos vem antes ou depois dessa informação. Então, antes do lunchtime, nós temos aqui que Christmas Eve, a véspera de Natal é muito importante também na Suécia. É quando a principal refeição é comida. Há geralmente um julbord, que provavelmente é uma palavra em sueco, que é um buffet, vários pratos, comido na hora do almoço. Ok, então as informações que vieram antes não nos ajudam. Vamos ver a informação que vem depois. A cold fish is important on the new board. Então, peixe frio é importante, né, nessa refeição, nesse buffet. E também, geralmente tem herring, que é um peixe, aquele peixe da marca Hering, inclusive, que chama arenque. Gravlax, que é provavelmente o nome em sueco, e que seria o que? Salmão, que foi curado, né, no açúcar, sal e em alguma outra erva, e salmão defumado. Então é isso que as pessoas fazem lá. Elas comem a refeição principal, que contém peixe, que é muito importante, tanto arenque quanto salmão. Ok? Como a pergunta está em inglês, pessoal, então vamos respondê-la em inglês. They have cold fish like herring and salmon, cured in sugar, salt and dill, and smoked salmon. Agora, na questão 6, ao narrar o que se tem na refeição, o autor do texto escreve There is often herring, gravlax, etc. Descreva o que se come no Natal em sua região. Pesquise o vocabulário de comida, inclua 5 comidas e use there is. Escreva em inglês. Aqui tem um exemplo, In Santa Rita there is usually pork, chicken salad, grape juice, fruit salad and pudding at Christmas. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, ao invés de dizerem na região, porque cada pessoa come alguma coisa, depende se é um lar vegetariano ou não, enfim. Depende dos costumes de cada família. Então, ao invés de dizerem em Santa Rita, digam in my house. Vocês podem usar esse exemplo aí como modelo. In my house there's usually, aí vocês colocam, faz a lista de comidas, né, em inglês. E at Christmas, que é na época do ano sobre a qual estamos falando. Depois na questão 7, the text narrates about possible leftovers, que são sobras de comida. What do they usually do with the leftovers in Sweden? Então agora vamos procurar a palavra-chave, leftovers, né, sobras de comida. E aí quer saber o que as pessoas fazem com as sobras. No terceiro parágrafo nós já encontramos aqui, If there is any risgrynsgrot, não sei como dizer em sueco, leftover, quando está frio pode ser misturado com chantilly e comido com uma calda de fruta quente, uma calda quente de fruta. Então, é isso que eles fazem com as sobras de comida. Questão 8 é interessante, pessoal. Esse tipo de pergunta dá um pouco mais de trabalho, mas quando vocês associam a aprendizagem de vocês com a vida real, facilita mais porque vocês vão falar de experiências verdadeiras, ok? Então, e agora? E na sua casa, o que vocês normalmente fazem com os leftovers? Aí tem uma explicação gramatical, observe o uso do condicional if mais o simple present, seguida da frase principal com o uso de can para narrar possibilidades. Vocês podem usar esse exemplo aqui, que eu coloquei, substituindo as informações do exemplo por suas próprias informações. Então, if there is any food and food left, we can mix them up with food. That seems yummy. Então, pensem na casa de vocês. Quando sobra tal comida, o que vocês fazem? Vocês misturam? Fazem uma farofa? Enfim, procurem o vocabulário também que vocês precisarem. Agora vem a parte 3 do texto sobre o Natal na Suécia e ele vai ser utilizado para responder as questões 9 a 13. Então, novamente, pessoal, vocês vão fazer aquela leitura, como está se tratando da parte 3 do texto e de tradições de Natal, nós vamos fazer uma leitura total desse texto, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, sem procurar cognatos ou fazer anotações,
fazer pelo menos uma leitura do começo ao fim sem interrupções. Após essa primeira leitura, se vocês acharem necessário ou tiverem tempo e puderem, façam uma segunda leitura, mas apenas uma já é o suficiente. Depois vocês já podem passar para as perguntas de interpretação de texto. E a primeira delas é: What is a Yule Goat? Aí vocês vão fazer o que, pessoal? Lembrem-se que aquela dica que eu dei para vocês, que como essa é a primeira pergunta do texto 3, da parte 3 do texto, provavelmente a resposta estará no começo do texto. E também uma outra dica é procurar as palavras-chave. Então, o que a gente quer saber o que é Yule Goat, encontramos aqui. Então, a Yule Goat a informação não está presente aqui antes dela, né, do Yule Goat, e nem diretamente após o Yule Goat. A gente tem que ver a frase que tem a ver com isso. Então, o Yule Goat was thought to be an invisible spirit that looked on and made sure all the preparations were going well. Então, respondam em inglês que o Yule Goat was thought to be e tal. Depois, na questão 10, quer que vocês façam uma relação entre as palavras Yule Goat, Winter Festival, Finland e Yule Booking. Então agora vocês vão ter que procurar essas palavras em inglês e fazer a relação entre elas em português. Então essas informações estão no começo do texto, vejam, Yule Goat, Winter Festival, Yule Booking and Finland. Então qual que é a relação delas, pessoal? Como os vizinhos da Finlândia, acreditava-se que uma cabra Yule tivesse relacionada com a metade do Festival do Inverno, ou com o meio do Festival do Inverno. Entre o Natal e o Ano Novo, os homens às vezes se vestiam como cabras e iam de casa em casa cantando músicas e pregando peças. E essa atividade de cantar músicas de casa em casa e pregar peças é chamado de Yule Booking. Questão 11, em inglês novamente. What do many Swedish people do on Christmas Eve afternoon? Vocês viram que tem um texto aí, tem duas imagens. Isso também é muito importante para a compreensão de um texto em língua estrangeira, porque nessas imagens, além de ter as imagens, nós temos as palavras que estão relacionadas às imagens. E se vocês forem tentar localizar informação específica sobre Christmas Eve afternoon, vocês não vão encontrar nesse texto. E sim na legenda dessa foto aqui do Pato Donald do tio Patinhas. Então, o que os suecos fazem na véspera de Natal à tarde? They watch Donald Duck. Questão 12. What about you? What do you usually do on Christmas Eve afternoon? Use the simple present. Aqui novamente é uma questão que fala sobre as experiências de vocês para que fique mais significativo a aprendizagem de vocês ao associar o conteúdo aprendido com uma experiência pessoal de vocês. Então, aqui no exemplo, I usually watch Star Wars on Christmas Eve afternoon. E vocês, I usually, atividade, não tem que ser necessariamente essa, on Christmas Eve afternoon. Última questão, why is straw used as a decoration in homes? Se vocês observarem aqui, pessoal, esse monumento aqui é feito de palha, talvez de longe não dê para ver. Mas no texto também tem essa informação, no penúltimo parágrafo. E diz, então a gente já encontrou a palavra-chave, straw. A frase-chave, né, no caso, porque está praticamente igual. Straw is used as a decoration in homes to remind them that Jesus was born in a manger. Então, a palha é usada, pessoal. A gente tem que ver aqui a quem está se referindo. Então, a palha é usada como decoração nas casas para lembrar as pessoas que Jesus nasceu numa manjedoura. Bom, essa semana são essas as atividades, são bastantes atividades. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Conexão Escola, ou por e-mail, ou por redes sociais, ok? Não fiquem com dúvida. Thank you so much for watching. Until next time.